Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie, faça resplandecer a graça dele sobre a nossa vida e nos dê muita paz. Justamente porque estamos precisando de muita paz neste exato momento da Terra. Eu estou aqui com o livro Aconselhamento Pastoral, edição século XXI, da editora Vida Nova. Esse é um livro fantástico. Eu aconselho a todos aqueles que querem aconselhar, que querem conhecer um pouco da psicologia pastoral, a adquirir este livro. Se você é terapeuta ou não é terapeuta, adquira, que será uma fonte de bênção sobre a sua vida. Eu quero fazer a leitura de um trecho desse livro, que se encontra no capítulo 6, onde traz o tema da ansiedade. Olha só que bacana, é a história de um rapaz. Escute só, Rony tem 20 anos, boa saúde, é simpático, é popular entre os colegas. Até pouco tempo atrás, estava matriculado num curso de marketing numa faculdade cristã do meio-oeste americano. Mas, em meados do segundo ano, uma semana antes das provas finais, ele abandonou o curso. Eu não conseguia aguentar a ansiedade, disse ele ao médico da família, ao voltar para casa. Na época das provas, eu começava a suar frio, me dava um branco e eu esquecia tudo o que tinha estudado. Depois de um tempo na faculdade, parei de ir às aulas porque ficava ansioso demais, com medo de esquecer alguma coisa que podia cair na prova. No final do primeiro trimestre, me sentia mal só de entrar no prédio principal. Depois, parei de ir à cafeteria, porque não queria correr o risco de encontrar um dos professores. Já perto de abandonar o curso, minha ansiedade era tão grande que eu quase não saía mais do quarto. Ron é cristão. Sua Bíblia está marcada em Filipenses, capítulo 4, e os versos 6 e 7 estão sublinhados. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas, apesar de suas orações, Ron não tinha paz. Em vez disso, ele entrava em pânico quando se lembrava de que tinha que procurar um emprego. Mas agora que saíra da escola, e se ninguém me contratar? Pensava ele. E se eu arranjar um emprego e não conseguir desempenhar minhas tarefas? E se eu ficar ansioso demais e não conseguir sair para trabalhar? O médico receitou um medicamento ansiolítico e sugeriu a que Ron procurasse um terapeuta. O efeito calmante dos tranquilizantes permitiu que Ron marcasse a consulta. Juntos, Ron e o seu conselheiro tentaram entender as razões para que essa extrema ansiedade. Provavelmente tentaram desenvolver métodos que permitiram ao rapaz relaxar e lidar com o estresse, inclusive o estresse de um novo emprego. Os pais de Ron aceitam a ideia do aconselhamento, mas querem resultados rápidos. Seu pai é um homem de negócios muito bem-sucedido, que corre atrás do sucesso e que gosta de ver tudo resolvido bem depressa. Ele não demonstra muita boa vontade com a ideia de ver seu filho indo a um desses terapeutas de cabeça e espera que as ansiedades de Ron acabem logo. Ron acha que a maior parte da sua ansiedade é causada por ele mesmo, mas também sabe que ela pode ter uma causa física. Outra coisa que ele fica imaginando é se uma grande parcela desse problema, da ansiedade, não deve ser a excessiva pressão exercida por seu pai, insensível e impaciente, embora bem intencionado. É uma bela ilustração de um caso real que esse livro ele traz à tona. E nós percebemos que este relato bíblico ele fala literalmente da ansiedade. E vivemos dias trabalhosos sobre a terra e dias que a ansiedade está em alta, associada à depressão e tantos outros problemas emocionais têm causado aí a ansiedade, têm sustentado outras patologias, pois serve de base aí
de sustentação. Vamos falar neste momento, baseado também no caso de Ron, sobre como vencer a ansiedade. Vamos ver rapidamente como vencer a ansiedade. É bem interessante essa questão e devemos analisar neste momento, prestando bem atenção, porque pode servir para nós e também para as pessoas que estão nos ouvindo e para as pessoas que estão perto de nós. Como vencer a ansiedade? A ansiedade é um mal social, juntamente com a depressão, como eu acabei de dizer. Eu quero começar pautado em um texto de Mateus capítulo 6, verso de número 25, que diz assim: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É interessante que o nosso Cristo, Jesus, em seu ministério terreno, ele já se preocupava para que a sua igreja, o seu povo, para que aqueles que seguissem a ele, não se enveredasse pelo caminho da ansiedade, não se enveredasse pelo caminho do estresse ou pela ansiedade exacerbada. É por isso que ele diz e declara: não andeis ansioso por coisa alguma. Eu não posso andar ansiosos ou viver de uma forma ansiosa, de uma forma exagerada, quer seja por aquilo que eu vou comer, beber, vestir e etc. Porque Cristo, ele diz, ele está cuidando de nós e nós cremos neste cuidado de Deus. Então, por isso, em nome de Jesus, vamos tentar depositar as nossas inseguranças e ansiedades aos pés da cruz, diante do altar de Cristo, crendo e reconhecendo o seu senhorio sobre a nossa vida e declarando a nossa dependência dele, quer seja por aquilo que vamos comer ou quer seja por aquilo que vamos beber. E é justamente neste momento de pandemia que nós vivemos em um tempo de incerteza. Não sabemos se vamos ter com que vestir, não sabemos se vamos ter com que nos alimentar, não sabemos se o nosso emprego vai permanecer, haja vista a insegurança que tomou conta não somente do Brasil, não somente de Uberlândia, mas do mundo inteiro. Mas é justamente neste momento que eu e você, nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, como adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, devemos então nos apropriar da nossa fé, da palavra de Deus e confiar, exercer a nossa confiança no nosso Cristo ressurreto. Por isso, desde já, ouça Deus te falando: não andeis ansiosos pela vossa vida, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Quando nós falamos sobre ansiedade, nós devemos nos perguntar o que é a ansiedade. A ansiedade é um sentimento que ela vem e tenta nos estrangular. É como se alguém segurasse pelo nosso pescoço em uma gravata e tentasse nos estrangular a todo custo. A ansiedade é isso, é um sentimento que nos estrangula. E o que é, de verdade, a ansiedade? Eu trouxe algumas definições sobre a ansiedade. Eu gosto de comparar a ansiedade como um tirano. E todo tirano, se você e eu não enfrentarmos, ele irá sempre crescer. Então, além da ansiedade, ela servir como um fator que vem para nos estrangular, para roubar o nosso ar, para tirar a nossa vitalidade, para nos fazer cair. A ansiedade também, eu comparo e gosto de defini-la como um grande tirano que se levanta no meio da história. E esse tirano, se ele não for confrontado, se ele não for encarado, ele tem a tendência de crescer a cada dia a sua força e a sua tirania, até o ponto de conseguir nos esmagar. Então eu digo que a ansiedade é esse tirano que se levanta e que, se nós deixarmos ela crescer livremente, sem confrontarmos ela vai tomar conta da nossa vida, da nossa alma, da nossa estrutura psíquica e entraremos em um parafuso, entraremos em um momento muito crítico, porque ela vai desenvolver outras patologias. Então, a ansiedade, como um tirano, ela deve ser encarada. E eu tomo posse quando a Bíblia diz que eu tenho que resistir ao inimigo para que ele fuja de mim. O tirano é um inimigo. A ansiedade é um inimigo e eu não posso deixá-la trabalhar solta, jogar todo o seu veneno, destilar o seu veneno toda sobre a minha vida. Não, eu tenho que encarar,
eu tenho que confrontar, como disse o apóstolo Paulo, para que ela possa resistir. Uma outra definição que eu coloquei aqui sobre a ansiedade é que a ansiedade, ela é um gerador de preocupações. E a ansiedade gera uma preocupação intensa, excessiva e persistente quanto ao presente e quanto ao futuro. É interessante que quando falamos de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa que está cometida por esta ansiedade exacerbada que perturba a sua alma e causa desgaste em suas emoções, nós entendemos que essa pessoa, ela está cometida por uma preocupação intensa, que consome, que é destrutiva, que é tóxica. Ela é intensa e ela é excessiva, porque ela vem com excesso. Ela excede, ela vem com tudo e ela persiste. E essa intensidade, essa questão excessiva, essa persistência é quanto ao presente e quanto ao futuro, e principalmente quanto ao futuro. Eu coloquei uma outra definição dizendo: a pessoa ansiosa sente que algo muito ruim vai acontecer, mas não sabe o que é. É interessante que uma pessoa ansiosa, ela sente. Ela não vive pautada naquilo que é verídico, naquilo que é real. Ela vive pautada em cima dos seus sentimentos. Então, ela sente. E ela sente que algo ruim vai acontecer, mas ela não sabe o que é. Ela não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer. E esse medo toma conta do coração e da alma dela, e ela vive em angústia. E ela vive uma vida de angústia, de medo e de fobia. A ansiedade tem como base o medo. O medo, ele é a base da ansiedade. Então, quando falamos de uma pessoa ansiosa, geralmente essa pessoa, ela tem muito medo. E este medo faz com que a ansiedade tome forma, crie corpo e venha de uma forma destrutiva. Existem pelo menos 3 tipos de ansiedade, mas eu coloquei 4 dentro de uma linha freudiana, dentro de uma visão psicanalítica. O primeiro tipo de ansiedade é a ansiedade realística. E o que é a ansiedade realística que uma pessoa tem? É o medo de coisas do mundo externo. Então, quem sofre de uma ansiedade realística, ela sofre de uma ansiedade natural. A ansiedade realística ou a ansiedade natural, ela gera o meu comportamento de fuga ou de enfrentamento. E essa ansiedade, ela é normal e primitiva, vem do nosso cérebro reptiliano, que ela servia para que o pescador pudesse pescar o alimento e levar para a sua casa. Era a ansiedade que fazia o caçador sair para caçar a sua presa, para trazer para a sua casa, para matar a fome da sua família. Então, é uma ansiedade realística, porque ela vem sustentada pela realidade, sustentada por aquilo que é. Então, ela é normal. É o medo de coisas do mundo externo, o medo de passar fome, por isso eu vou caçar, por isso eu vou trabalhar, por isso eu vou fazer o que eu tenho que fazer para que eu não passe fome. É o medo de deixar a minha família desamparada, então eu vou lutar todos os dias, eu vou fazer o que está ao meu alcance para suprir as necessidades da minha casa, da minha família. É a ansiedade realística, ela é pautada na real e ela preserva a vida e ela gera em mim o sentimento ou a ação de fuga ou de enfrentamento. O segundo tipo de ansiedade é a ansiedade neurótica. Então, essa ansiedade já é um pouco mais danosa, mais tóxica. A ansiedade neurótica é o medo inconsciente, irracional, que não se sustenta. Então, quando falamos que alguém tem e sofre de ansiedade neurótica, essa pessoa, geralmente, ela tem um medo inconsciente, que é irracional, e que não se sustenta através da verdade. Um medo gerado pela ansiedade neurótica é o medo de barata. É interessante que a barata é um inseto que não tem ferrão, mas muitas pessoas têm medo de barata.
como se ela fosse ferroar, como se ela fosse morder, como que ela fosse espancar a pessoa, e a pessoa, então, se vê uma voando, ela sai correndo. Esta é uma ansiedade neurótica que gera um medo patológico, porque o medo que sustenta essa ansiedade neurótica é o medo irreal, é um medo irracional, é um medo que não se sustenta pela verdade, pela veracidade das coisas existentes ao nosso redor, que podem verdadeiramente causar dano na vida de um indivíduo. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa ansiedade neurótica que é sustentada por um medo irracional. Medo de barata, medo de outras coisas que não faz mal a ninguém. Um outro tipo de ansiedade é a ansiedade moral, segundo Freud. Essa ansiedade moral, ela se sustenta pelo medo decorrente do sentimento de culpa. Essa ansiedade moral é a ansiedade benéfica que não me deixa matar alguém, porque eu vou infringir o mandamento do Senhor e eu vou ter uma questão moral ruim que vai gerar culpa em mim. Então eu não mato, porque eu sei do dano, eu sei da culpa que vai vir novamente. Então eu refreio os meus sentimentos e essa ansiedade moral não me deixa ir para o enfrentamento. Geralmente ela me faz recuar. Essa ansiedade moral, ela não me deixa xingar, ela não me deixa perder o equilíbrio ao ponto de agredir moralmente, fisicamente, emocionalmente o outro que está ao meu redor. Porque eu sei que se isso acontecer, essa ansiedade me diz que eu vou ter um sentimento de culpa, que eu vou me arrepender e eu vou ter medo e eu vou recuar. E o quarto tipo de ansiedade é a ansiedade histérica. A ansiedade histérica é aquela ansiedade que faz o indivíduo perder o controle das suas emoções. Ele perde o controle, sai gritando histericamente. No tempo de Freud, Freud pensava, e os seguidores de Freud em psicanálise pensavam que a histerise, a ansiedade histérica, ela vinha somente das mulheres. É porque Freud não encontrou a nossa realidade de hoje, onde nós vemos muitos jovens, muitos meninos, muitos homens sofrendo de uma ansiedade histérica exacerbada que os fazem perder o controle das suas emoções e até do seu próprio corpo. Então, quando falamos de 3 tipos de ansiedade, eu quis trazer 4 tipos de ansiedades para apresentar neste momento: ansiedade realística, ansiedade neurótica, ansiedade moral e ansiedade histérica. Quando nós falamos sobre essas ansiedades, podemos trazer uma breve definição de alguns sinais de alerta que eu tenho que estar atento para não cair em um desses tipos de ansiedade que pode me fazer sofrer e causar dor sobre a minha vida. O primeiro sinal de alerta que eu tenho que estar atento é sobre o desespero frequente. Eu tenho que analisar se em minha vida eu estou sofrendo com algum tipo de desespero. E se eu tenho ficado desesperado frequentemente. Sabe, aquele desespero que faz eu criar uma tempestade em um copo d'água, uma questão que era simples de resolver, eu não consigo resolver e crio uma tempestade e faço uma bagunça. Esse é o primeiro sinal de alerta, me mostrando que a minha ansiedade se tornou tóxica e eu tenho que cuidar dela, que ela vai dar lugar para uma outra patologia e eu vou sofrer intensamente. Primeiro sinal de alerta, desespero frequente. O segundo sinal de alerta é o medo de morrer constantemente. E este medo de morrer não é um medo real, é um medo sustentado pela ansiedade neurótica. Sabe por quê? Porque a pessoa, ao analisar a sua vida, ela não tem nenhuma doença. Ela é um jovem de 20 anos. A saúde está plena e perfeita. E todos os dias ela sente um medo de morrer exagerado que traz angústia ao coração dela. Este é um sinal de alerta de que a sua ansiedade ela está saindo do âmbito da normalidade, está indo para um âmbito obscuro, que vai te prejudicar. Então, se esse medo de morrer não se sustenta pela estrutura do seu corpo, pela sua saúde, cuidado, é um sinal de alerta.
O terceiro sinal de alerta de uma ansiedade que está se tornando excessiva e destrutiva é a organização excessiva. A pessoa começa a tentar organizar toda a sua vida de uma forma excessiva e cria alguns toques, alguns rituais. Então, ela quer ser extremamente organizada e esta vontade extrema de se organizar vai gerar nela uma ansiedade neurótica e depois vai progredir para uma ansiedade histérica e depois pode levá-la a uma depressão profunda. Então, cuidado com o seu senso de organização. Devemos ser organizados, mas tudo dentro de um limite, nada excessivo. O quarto sinal de alerta é a compulsão alimentar, porque a ansiedade, quando ela está sobressaindo, ela faz o indivíduo voltar a uma fixação na sua fase oral freudiana, e na sua fase oral ela vai desenvolver novamente o prazer pela degustação pela boca. Então, ela vai trazer à tona uma compulsão alimentar. Se você está comendo demais, cuidado, além da gula ser pecado, engorda, faz mal para o corpo e ainda pode desenvolver uma ansiedade exagerada, neurótica, histérica. Então, é um grande sinal, compulsão alimentar. O quinto sinal é a falta de concentração. Nós vimos no caso que nós falamos aqui do livro Aconselhamento Pastoral, que o nosso jovem, ele não conseguia estudar, não conseguia se concentrar. Ele tinha uma falta de concentração intensa gerada pela ansiedade. A insônia constante também é um fator preocupante, porque a ansiedade não me permite dormir, porque eu acabo adquirindo aquilo que Augusto Cury gosta de dizer sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, quando eu deito, se eu não estiver debaixo de algum ansiolítico, o meu pensamento vai ficar acelerado demais e eu não vou conseguir dormir, ou se eu dormir, são um pouco tempo e vou acordar ansioso, porque o meu pensamento não parou, está acelerado demais. Uma outra questão, o sinal de alerta, é o pensamento persistente, recorrente. Sabe aquele pensamento que persiste na sua cabeça e ele é recorrente? E esses pensamentos geralmente não são bons, são ruins, são pensamentos de destruição, são pensamentos de ruim, de que te colocam para baixo, que não te levantam, que não te restauram. São pensamentos recorrentes e ruins, que sempre vão colocar a sua estima lá embaixo. Um outro sinal de alerta é o vazio emocional. Muitas pessoas se sentem vazias emocionalmente dizendo. Elas sentem como um buraco dentro dela e que nada conseguisse suprir ou preencher este vazio. É outro sinal de alerta. Então, o vazio emocional é um grande sinal de alerta. Um outro sinal de alerta que eu coloquei aqui em destaque é a sensação de que algo ruim vai acontecer. Então, a pessoa sempre fica em estado de alerta, atenta a tudo, como se a qualquer momento uma bomba fosse estourar, uma bomba fosse cair na sua casa, na sua vida, destruindo tudo. E ela vive debaixo dessa ansiedade e isso causa um mal-estar muito grande. Isso causa um sentimento de sofrimento muito intenso, onde a pessoa que está tendo estes sinais de alerta, que está sofrendo com a ansiedade neurótica, fóbica ou a ansiedade histérica, ela sofre um sofrimento que não podemos nem imaginar, porque cada um ele sofre uma quantidade exata desse sentimento que atormenta a alma. Os efeitos da ansiedade a curto prazo, que são danosos também na nossa vida, e vamos falar dos efeitos da ansiedade a curto prazo, que vem à tona junto com os sinais de alerta. Primeiro efeito da ansiedade, que vem junto com os sinais de alerta, dores nas costas e nos ombros. Porque a ansiedade faz comprimir os nossos músculos. Os nossos músculos, eles ficam tensos. Então, eu vou ter dor nos ombros, pescoço e costa. Eles vão ficar rígidos demais. Garganta seca,
A ansiedade, ela mexe com o meu metabolismo e a minha garganta vai secar, a minha boca vai secar, a minha língua vai ficar pregando no céu da boca. E se eu tiver que fazer um discurso ou ministrar uma mensagem, neste momento que eu estou com essa ansiedade exacerbada, vai ser um martírio para mim chegar à conclusão deste discurso, porque a garganta vai secar, a língua vai secar, os músculos dos ombros, das costas, do pescoço vão se tornar rígidos, sabe aquele nó na garganta? Ele vai permanecer. Então, são efeitos que a ansiedade traz a curto prazo. Quando eu começo a sentir já os sintomas e eles persistem durante alguns dias, eu já começo a sentir as dores nas costas, nos ombros, a garganta seca, os músculos do pescoço rígido, o nó na garganta, uma dor de cabeça constante. E essa dor de cabeça, nem sempre ela é alta. Ela é uma dor de cabeça que você consegue suportar, mas se torna chata porque ela é constante. Ela é ininterrupta, ela não para. Outro efeito que traz a curto prazo é a síndrome do intestino irritável. Sim, a síndrome do intestino irritável traz diarreia, cólica, má digestão. Então, o estômago vai ficar muito irritado. Então, diarreia, cólica, má digestão é um dos efeitos da ansiedade a curto prazo. E eu não coloquei aqui, mas refluxo, também ele pode ser gerado pela ansiedade, queimação e outras irritabilidades estomacais que podem ser geradas pela ansiedade a curto prazo. Falta de ar. Então, logo que sentimos os sintomas, os efeitos da ansiedade a curto prazo também vêm com uma falta de ar. Então, de tempo em tempo, eu vou sentir uma falta de ar um pouco intensa. Taquicardia, meu coração vai acelerar e vai ficar muito acelerado. A curto prazo, também pode trazer queda de cabelo, bruxismo. Sabe o que é bruxismo? Quando eu estou dormindo, o músculo, a mandíbula se contrai, se fecha, os dentes ficam rígidos, pressionando um contra o outro, causando dor maxilar, causando uma dor de cabeça já insuportável e fazendo com que eu possa perder até mesmo os meus dentes. As unhas ficam fracas, quebram, começam a cair e quebrar por qualquer coisa. Então, queda de cabelo, bruxismo, unhas fracas. Causas da ansiedade, né? Então, nós falamos sobre essa questão dos sinais de alerta da ansiedade, efeitos da ansiedade a curto prazo e agora causas da ansiedade. A primeira grande causa da ansiedade são os conflitos, justamente. Pessoas que vivem em conflitos geralmente se tornam muito ansiosas. Desentendimentos causam ansiedade. Então, não viva em conflito, solucione os conflitos e viva em paz. A rejeição. Pessoas que se sentem rejeitadas, elas são ansiosas e geram uma ansiedade patológica por causa da dor causada pela rejeição. Pessoas que se sentem solitárias ou a solidão e causam pensamentos depreciativos. Então, as pessoas que se sentem solitárias, as pessoas que se sentem excluídas, e essa solidão é uma solidão que ela não quer, não é uma solidão por escolha dela, ela quer sair da solidão, mas não consegue. Então, ela se sente só. E esse sentir só, ele vai causar pensamentos depreciativos, que vai levar ela a um estado grave de ansiedade e uma possível depressão. O medo do futuro, principalmente nos dias atuais, esse medo do futuro pode me levar a uma síndrome causada pela depressão. A perda. Então, hoje nós temos medo do futuro, nós perdemos muitas coisas e muitas pessoas estão perdendo. A culpa, tentativa de ser perfeito, conviver em uma família disfuncional, onde há muita inversão de valores, tudo isso causa uma ansiedade muito intensa, tudo isso faz com que a ansiedade neurótica, a ansiedade fóbica, elas
entrem em níveis exorbitantes, levando a pessoa a ter outras patologias e tendo complicações seríssimas em sua vida. Então, devemos tomar muito cuidado. Devemos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Muito cuidado com a ansiedade. A ansiedade, se ela for exagerada, ela pode levar o indivíduo a ter inúmeros sofrimentos. É interessante que eu posso resistir à ansiedade. Para que eu resista à ansiedade, para que eu enfrente este tirano, que eu encaro a ansiedade, eu tenho que pensar de forma realista sobre você e sobre o seu próprio futuro. Então, quer vencer a ansiedade, encare a ansiedade, pensando de forma realista. Pense a real sobre você e sobre o seu futuro. Então, elimine os pensamentos de morte, elimine os pensamentos destrutivos, tóxicos, recorrentes da sua vida, pensando de forma realista, pensando, olha, essa situação vai passar, eu sou novo, eu tenho um futuro pela frente, este momento vai passar. Vamos ter um olhar positivo e encarar o futuro de um prisma positivo, verdadeiro, encarando a real, porque estamos vivendo um momento. Não deixe que a ansiedade gere este momento destrutivo. Encare ela, pensando de forma realista. Resista à ansiedade, evitando pensamentos negativos exagerados, como pensamentos pavorosos, horríveis, o fim do mundo. Existem pessoas que vivem ansiosos e eles alimentam pensamentos negativos e exagerados, dizendo, agora é o fim do mundo, agora o mundo vai acabar, tudo vai piorar, nada vai melhorar. Ei, tire da sua cabeça os pensamentos negativos, tire da sua cabeça os pensamentos exagerados, pensamentos pavorosos, de pavor, pensamentos é horrível, de coisas horríveis, do fim do mundo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nesses momentos eu tenho que trazer à minha mente o que pode gerar esperança. Então, gere esperança na sua vida e não gere ansiedade. Uma outra questão para que eu resista à ansiedade é medo gera medo. Enfrente o medo. Medo gera medo. Enfrente o medo. Então, para que eu possa vencer a ansiedade, eu tenho que resistir a ela, enfrentar ela, vencer ela. Porque o medo, ele vai gerar medo, se ele não for interrompido. Então, eu tenho que interromper o medo para que este medo seja eliminado. E se é o medo que sustenta a ansiedade, ela vai cair por terra e eu vou vencê-la em nome de Jesus. É por isso que de Gênesis a Apocalipse, Jesus ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Então, enfrente a ansiedade. Medo gera medo. Enfrente o medo que não é real. Uma outra questão para que eu possa resistir à ansiedade é que eu tenho que entender que eu posso suportar o desconforto da ansiedade. Eu posso suportar o desconforto que uma crise de ansiedade gera em mim, porque ele tem um período curto de existência, aproximadamente de 0 a 20 minutos, 25 minutos. Depois ele cai, ele deixa de existir, ele passa e eu permaneço. Então, entenda que você pode suportar o desconforto da ansiedade. E para suportar o desconforto da ansiedade, não crie mecanismos de defesa, âncora. Às vezes, em uma crise de ansiedade, a pessoa começa a ficar tonta, então ela deita no chão. E aquilo serve como âncora, e ela espera a ansiedade passar. Ei, não deite, sente, resista à tontura, resista ao efeito, permaneça, vai passar, vai passar. O efeito negativo da ansiedade passa e você fica e você vence. Então, medo gera medo. Enfrenta, suporta o desconforto da ansiedade, porque ela passa. Cuidado com os comportamentos de segurança, é o que eu falei, são as âncoras que eu crio. A pessoa é ansiosa, ela tem medo de algumas coisas, então ela vai evitar algumas coisas, para que a ansiedade não ataque. Não evite, não se torne refém deste sentimento. Vença-o, encarando-o com a realidade. Não desista, resista.
em uma crise de ansiedade, se a ansiedade está falando alto no seu coração, gerando medo, fobia, terror, pensamentos até de morte, não desista, resista, porque você tem todas as condições necessárias para vencer a crise de ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus, ele não se esqueceu de nós. Mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de isolamento, Jesus, ele está dizendo: eu sou contigo. Ainda que uma mãe que amamente abandone o seu filho, eu não te abandonarei. Então, lance sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, está cuidando da nossa família, está cuidando da nossa casa e está cuidando do nosso futuro. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que o autor, na história que eu narrei desse livro, Aconselhamento Cristão Pastoral no século 21, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas vossas petições e pela súplica, com oração, ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Então confie no Senhor, não ande ansiosos, confie, vamos colocar a nossa confiança em Deus, vamos colocar ela, de verdade, na prática, na nossa essência, porque nós temos um Deus que está cuidando de nós, que está nos protegendo, que está nos conduzindo. Que Deus ele possa nos abençoar em nome de Jesus. E se nesse momento de pandemia, momento de dificuldade, você precisar de alguém para conversar, eu tenho um escritório físico aqui em Uberlândia e também atendo online. Entre em contato através do WhatsApp 034 99888 1976. Vamos marcar uma sessão, uma consulta, porque você viu que o Rony, ele venceu através da terapia, através do aconselhamento, através do seu terapeuta, que ajudou ele superar a sua ansiedade. É bem verdade que muitas vezes sozinho nós não conseguimos vencer, sozinhos nós não conseguimos sair do lugar, mas se nós unirmos as nossas forças, e em nome de Jesus, e através das técnicas de terapia estabelecidas, através da história, de ajuda para aliviar, para colocar o ser humano a superar os seus medos, traumas e fobias, junto com a palavra de Deus, nós venceremos todos os obstáculos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.